Na minha época era um chicote mesmo, viu? Não tinha moleza não. Aí hoje em dia tudo é mais fácil. Por isso que temos uma geração que tem medo de barata. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o Vou chamar vídeo. você para estar abrindo a palavra do Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Lucas 8, 40 ao 42. Irmão, eu vou ser rapidinho porque ainda tem outras coisas para ser feito aqui, viu? Amém? Quando Jesus voltou, a multidão o quê? O quê? Com o quê? Com a... Porque todos estavam... Você está esperando, irmão? Hã? Quando Jesus voltou, todos estavam o quê? Esperando com alegria. Vamos lá. Porque todos estavam esperando. E eis que veio o quê? Um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes que fosse até a sua, pois tinha uma filha única de 12 anos, que ela estava morrendo. Amém? Olha, irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, esse homem chamado Jairo, ele podia muito bem ter mandado outras pessoas, porque ele era chefe. Em outras passagens da Bíblia diz que ele era príncipe da sinagoga. Só que, exemplo, e aí nessa manhã eu fui meditar, eu falei, Senhor, o que falar de exemplo de um homem bom, de um bom pai. De uma pessoa que traga uma referência para nossas vidas. E aí, eu lembrei logo de Jairo. Porque olha, irmãos, não é para qualquer um chegar diante do Senhor, em meio a uma multidão de muitas pessoas, chefe de sinagoga, se dobrar. Porque o que a gente pensa? Tem muita gente. Tenho vergonha. Como pode? Mas não. O que é que ele fez? Ele se dobrou o seu joelho. E pediu para quê? Para que Jesus fosse aonde? Aí muitas das vezes nós estamos na luta, irmão. Olha, esse homem sabia que a filha dele estava o quê? Estava morrendo. E qual é o maior desespero para um pai? É o quê? Você quer ver seus filhos morrer? Márcia? Ninguém quer, hein, Cidinha? Pastora Cidinha? Nós queremos ver os netinhos crescer. Aí, do nada, esse homem vai lá, Senhor, olha, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Só que eu quero te trazer, irmão, olha, nessa manhã, para que você tenha fé.
pastor está aqui toda quarta-feira. Vamos na campanha, né? De fé. Vamos, irmãos. Só que quando eu olho para a dificuldade, eu desisto. Os problemas, eu olho e logo eu penso, eu vou ter que passar por isso. Tem cristão aqui? Hã? Tem servo de Deus aqui? Aí eu olho para vocês nessa manhã. Olha, irmãos, eu olho para a igreja. O que eu penso? Eu digo, Senhor, abençoa meus irmãos. Eu sei que cada um tem sua luta. Às vezes é questão financeira. Às vezes é uma luta sentimental, emocional, muitas coisas, muitas que vêm para nos prejudicar, para nos atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Só que aí, quando eu vejo essa passagem, irmãos, olha, eis que um homem, está aqui, 41. Chamado Jairo, chefe, príncipe de sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa. Você tem feito isso, irmãos? Olha, muitas vezes a gente está preso em tantas coisas. Preso. Aí, olha, Deus te chama para ser homem. Deus te chama para ser um homem. Homem não tem medo de barata. Viu? Viu, Lucas? Já assistiu MIB, Homens de Preto? Mas o que eu vejo é diferente. Os homens têm medo de barata hoje em dia, meu irmão. Olha, pastor. Vai lá que a barata entrou. Misericórdia. Vai a mulher matar a barata. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só que aí eu quero dizer, trazer a você a existência, irmão. Olha, que esse homem, ele podia ter mandado um intermediário. Muito bem, viu, pastor? Ele podia, vai lá, meu servo, vai lá e fala para ele que ele precisa vir aqui. Ele podia, ou não? Ele era chefe. Muito bem, ele dizia, vai lá, leva 30 pessoas, uma multidão, leva lá e traz ele aqui. Mas ele não fez isso. Exemplo de fé, irmãos. Olha, o que eu quero trazer para você, eu e você precisa ter essa qualidade. Porque quando, olha, o mundo se encaminha para que tudo desapareça. A fé, o amor, olha, tudo isso vai estar diminuindo. Ninguém tem paciência uns com os outros. E aí eu te chamo para ter paciência, irmão. Um bom pai é aquele que tem paciência. Olha, imagine, quando o filho pródigo chegou para o pai e disse, me dá minhas riquezas que eu vou embora. O pai fez o quê? Deu. Mas, quando ele perdeu tudo, o que o pai fez? E diz a Bíblia que todo dia ele ficava lá olhando o Oriente, ver se o filho voltava. O bom pai é assim, Deus é assim. E o maior exemplo que a gente tem que tirar é de Deus, porque Deus nos amou. Deus te amou, irmão. Deus nos amou. Só que querem tirar o direito dos pais. Sabia, pastor?
O mundo hoje quer tirar o direito dos pais, porque se você educa seus filhos no caminho certo, olha, você precisa educar. Hoje eu tiro exemplo da minha vida, por quê? Gente, eu vou lá atrás. Meu pai era da ignorância. Então, não tinha meio termo. Hoje em dia é mais fácil. Vamos conversar ali no quarto? Né? É um castiguinho. Você vai ficar sem televisão, sem celular. Isso é fácil demais. Você vai ficar sem ver TV, sem celular. Mas na minha época não era assim não, viu? Na minha época era um chicote mesmo, viu? Não tinha moleza não. Aí hoje em dia tudo é mais fácil. Por isso que temos uma geração que tem medo de barata. Se não tiver manteiga para comer o pão, eu não quero. Se não tiver margarina, viu, manteiga, para passar no pão, não quero não. Ó. Não quero. Tem que ter presunto, queijo. Se não tiver, eu não quero. A Venezuela sabe que é ir pro pilão, sabe? Quem já foi pro pilão na Venezuela? Os novos não foram, mas os mais velhos já foram pro pilão. Hoje é tudo mais fácil. E a gente não sabe dar valor às coisas. Por isso. Porque, olha, buscar água no animal, andar 2 horas para ir buscar água. Antigamente era assim, irmão. Enchia as moringas de água e vinha com o animal 2 horas na caminhada para ter água para beber. E muitas das vezes a água está na torneira lá, sai da torneira, mas a gente tem preguiça até de beber. Não é assim ou não é? Ai, eu não bebi água hoje. Oh, irmão, a água está na torneira. Você só tem que abrir. Abrir ela. Tudo é mais fácil. Mas a gente quer tornar as coisas mais complicadas. A gente quer trazer coisas para a nossa vida, para nos complicar. Aí, pedra no rim, não bebe a água está lá. Aí, culpado foi quem? E aí, de quem é a culpa? É do rim. Só que eu quero trazer para você, entenda, homem tem que ter propósito. Diga, eu quero ter um propósito. Diga, eu quero. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o seu propósito? Posso ouvir alguém aí? E aí? Qual é o propósito, Márcio? Qual é o propósito, pastor? Nós temos propósito, tem? A gente faz reunião, a gente fala tanta coisa, né? Meu Deus. Que o nosso maior sonho é ver essa igreja de vidas salvas. Pessoas comprometidas. Homens valentes. Pessoas que lutam pela causa. Posso ouvir amém? Irmão, Deus, o Senhor, te chamou para ser pessoa valente. Que luta pela causa. Qual é a tua causa? Esse homem aqui, ele
podia muito bem, ele já tinha a causa dele. Ele já sabia. Mas quando ele foi lá, prostou-se, no versículo 41, ele prostou-se diante do Senhor, falou, rogou, ele disse, Senhor, olha, o Senhor precisa ir lá. Mas a Bíblia também relata, eu fui meditar, que uma das coisas que o homem mais sente é quando ele vê a dor de um filho. E ele sabia que a filha estava morrendo. Ele sabia, só que aí, nos detalhes aqui, ele vai lá. Só que quando, olha, entenda uma coisa. Põe o 49. Isso, põe o 49. Eu quero que a igreja leia, vamos lá. O que está escrito aí, ó? Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olha o balde de água fria. Vai chegar alguém e vai dizer, ó, isso aí nunca vai dar certo. Vai chegar alguém para te dizer assim, ó, ih, meu, sai dessa daí que, ih, é igreja, ih. Sempre vai existir pessoas que vai chegar e vai dizer, ó, não vai dar certo. Tua filha já morreu. Para de incomodar. Ixi. Agora lê o próximo. Vai lá. Lê o próximo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente, e serás salva. O detalhe está aí, irmãos. Eu preciso o quê? Eu preciso crer. 1000 cairão a teu. 10.000. E tu caminha para o alvo. Deus, olha, te chamou para que você seja uma bênção nessa terra. Deus te chamou para que você cumpra a tua missão, porque esse homem aqui é o exemplo de um pai que estava passando por uma necessidade, Olha, irmão, ele aqui era necessidade financeira, ele não tinha, viu? Mas cada um carregue a sua. Amém? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua precisão hoje? Eu não sei, mas dele sabe. Só que muitas das vezes é o que eu vejo, olha, pai, não aborreça seus filhos. Filhos, irmãos, olha, irmão entregado com o outro. Na minha época, se eu tivesse esse negócio de entregado com meu irmão, meu pai amarrava os dois de frente. E só saía de lá enquanto era assim. Aí, hoje passa um pelo outro, intrigado, por causa de pequenas coisas. Eu não sei se eu já contei uma coisa aqui, mas eu vou contar para vocês. Olha, irmão sempre brinca junto, só que tem hora que as brincadeiras são perigosas. Certo? Entenda. Meu irmão está lá, ó, brincando no fogão, no fogo, esquentou o garfo e queimou o outro. Só que meu pai foi lá, esquentou também, queimou o outro. Os dois ficaram com a mesma marca no mesmo lugar. E fala assim, para que você não faça mais isso. Não faça. Só que aí, quando eu olho isso, eu digo, é duro. O negócio tinha que ser estreito. Então, mas às vezes eu fico pensando, cada um com a sua
necessidade, cada um com o seu exemplo. Porque, olha, irmãos, se não fosse dessa forma, eu não sei se eu estaria aqui. Entende? Se não fosse da forma, desse entendimento, da maneira, eu não sei se eu estaria aqui. Porque tanto eu podia ir para o lado ruim, tanto para o lado bom. E aí eu agradeço a Deus, porque Ele me tirou e me colocou para o lado certo. Pelo lado bom. Podia muito bem, irmão, olha, cair para o lado errado, fazer muitas maldades e viver uma vida tormentada, perturbada. Mas não, eu dou glórias a Deus, porque hoje eu posso dizer, o Senhor me resgatou. O Senhor trouxe aquilo que estava morto até vida. Despertas, pois, os pais assumirem um papel espiritual ativo. Olha, detalhe, olha, quando ele fala, desperta, pai, isso, a área espiritual, que ela seja ativa. Você convida seus filhos para orar. Olha, você convida seus filhos na hora do almoço. Filho, vamos, olha, abençoa esse alimento. Ai, pai, eu não sei. Filho, vai, consegue, você consegue. Filho, vai, olha, seja ativo, irmão. Área espiritual. Ensine seus filhos, ter convicção naquilo que, onde você não chega, ele vai chegar. Aquilo que você não conseguiu, ele vai conseguir. Porque o sonho dos pais é que os filhos vão longe, né, pastor? Que eles sejam flecha na mão do arqueiro, cada vez mais longe. Posso ouvir amém? Seja amoroso, viu? Olha, é detalhe, irmãos. Às vezes a gente é bruto. A gente não consegue ser um homem bom, amoroso, perseverante. Mas eu convido você, olha, seja perseverante, seja um homem bom, porque quando você olhar para as coisas que não estão dando certo, você vai perseverar, porque Deus te chamou para ser perseverante, não desistir, porque quando as coisas não estão dando certo, o homem vem e diz, calma, a luta só é hoje. Amanhã vem a vitória. Amanhã vem a vitória, a alegria. A luta só é hoje, irmãos. E aí eu convido você para perseverar, para dizer, hoje eu estou passando por isso, mas eu sei que há um Deus que pode mudar toda sorte, que pode mudar tudo, que pode mover pedras de lugar, colocar essa ali e o caminho abrir e você passar. Muitas das vezes é confusão na sua casa. Muitas das vezes a luta está tão grande, você não sabe como sair. Mas eu quero dizer para você, Deus quer que você seja um pouquinho assim, não precisa ser muito. Nem muito exagerado e nem muito, mas ter um equilíbrio para que tudo se caminhe na tua vida. Amém? Porque muitas das vezes a gente busca caminho e aí a gente não sabe como lidar, não sabe como se sair. Mas eu quero dizer que tudo tem saída.
Você não entende. Muitas vezes a gente não entende. E aí a gente age precipitada. E aí, meu filho, depois que derramar o leite, não tem como. Você está olhando, você colocou o leite lá, ó. Só que está lá, você acendeu o fogo, está lá, você está olhando. Só que quando você virou para lá, ele já... O que é que fez? E aí você corre para limpar, mas não dá tempo. Porque desliga o fogo, mas não dá tempo mais. Porque ele vai sujar tudo. Mas o que eu quero dizer para você que com tudo isso, o Senhor está no controle da tua vida. Com todas as tuas dificuldades, o Senhor vai mover as pedras de lugar. O Senhor vai te tocar. Falei lá essa manhã ali embaixo, irmão, que você precisa ter uma vida, olha, uma vida de santidade. Eu preciso, todos os dias. Esse homem, ele era praticamente uma pessoa que não tinha nada, mas ele precisava entender que pela fé ele podia mover as coisas de lugar. Jesus só fala: homem, tenha calma. Já viu aquela música? Tenha calma. Como é que é? Quem sabe? Tenha calma. Calma. Isso. Tenha calma, irmão. Que muitas das vezes a gente vai pelo impulso e aí, e principalmente quando o irmãozinho está te prejudicando. E aí a gente não tem paciência. O sangue ferve, né? E muitas das vezes a gente quer arrumar confusão. Só que eu quero dizer para você que Jesus já é o dono da tua causa. Você só precisa ter calma. Viu? Você só precisa ter paciência. E aí Jesus olha: Jário, tenha calma. Eu vou lá. Aí Jesus fala assim: só que quando eu chegar na tua casa, eu não quero que ninguém entre. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Quando você estiver lá no teu quarto, entrega as tuas causas para o Senhor. E confia. Não conta para nada para ninguém não. Fecha a boca. Ó. Ó. Fecha a boca. Jesus convidou quem para entrar dentro da casa de Jário? Quem foi? Jário, Pedro, quem mais? Tiago e mais quem? A mãe e o pai. Entenda. Porque aquela multidão falou o que lá fora? Que não vai dar certo. Oh, para de incomodar. Porque ela já morreu. Só que quando eu e você entendemos que Deus, olha, homem, ei, você mesmo, ei, tem homem aqui? Ó, a voz. Tem homem aqui? Como é que é a voz grossa, rapaz? Márcio. Tem homem aqui? Quem? Tem homem? Danilo. Ixi.
Mas eu quero dizer para você que tudo é pela glória de Deus, viu, irmãos? Eu e você precisa só confiar e crer. Já não se preocupe, olha, fica calminho. Eu vou lá. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente fica tão angustiado. Olha, eu acredito que por um pai, por isso que a Bíblia diz que pode o mundo, um pai, ou te abandonar, mas Deus nunca vai, porque Ele sempre vai estar te vendo. Você pode estar passando o que passar nessa terra, você pode estar sofrendo, olha, o que for, mas Deus nunca vai deixar de olhar para você. Aí, olha, você precisa fazer parte do corpo. Posso ouvir amém? Eu e você precisamos fazer parte de um corpo, do corpo de Cristo. Porque quando, olha, se você não tiver ligado no corpo de Cristo, e aí eu trago para você que você precisa olhar e entender que você precisa. Deus precisa de você? Deus precisa de você? Você que precisa. Deus precisa de você? Hã? Só que Ele te ama, filho. O amor do Pai é tão grande que Ele, olha, Ele te ama tanto, tanto. Ele te ama de tal maneira. Olha, só que eu preciso voltar para casa. Você precisa voltar para casa. A tua casa não é aqui. Deus não te criou para ser qualquer um. Deus não te criou para isso. Porque Jesus fala assim, olha, eis que eu vou preparar moradas. Lugar novo. Tudo novo. Aí você tem que parar e pensar. Opa, peraí. Hoje eu tenho dor na lombar, hoje eu tenho gripe, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho dor de cabeça. Misericórdia. Dói aqui, dói não sei aonde, dói. Só que quando Jesus, olha, entenda uma coisa. Quando Jesus, que você passar, ó, quando você passar os portões, é assim que fala? Celestiais. Eita, glória a Deus. Diga, eu quero. Porque se eu não passar, eu quero passar esse portão, Senhor. Porque se não passar, aí eu vou cantar. Só a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Olha. Hã? Debaixo de é meu abrigo secreto. Só tua graça me basta, tua presença. Gente, é tão simples. É nós que complicamos as coisas. É eu e você. Só a graça, Senhor, que nos basta. Que eu diminua e que o Senhor... Que eu diminua. Aí eu digo para você, o Senhor quer te levantar nessa nação. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.